Sabe, gente, muito se fala sobre projeto de Deus, propósito de Deus, sonho de Deus para a nossa vida. E eu concordo com tudo isso. Obviamente, eu entendo que existe um plano de Deus para mim, existe um projeto de Deus. Também admito que, em nome de se descobrir, na ânsia de se saber o que Deus tem para mim, para você, muitos acabam se equivocando e deixam as coisas simples do dia a dia. Na ânsia de serem, por exemplo, enviados como missionários para fora do país, um outro ambiente, esquecem de evangelizar o seu próprio vizinho, o seu irmão que está aí do seu lado, a pessoa que trabalha na mesa ao lado do seu escritório. Eu estou dizendo isso para você porque eu penso que nós não devemos ir nem para a direita e nem para a esquerda. Foi exatamente o que Cristo disse. Na verdade, Deus disse para Josué, depois que Moisés morreu, Deus disse: olha, está aí a palavra que eu dei ao meu servo Moisés, dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Mas mesmo entendendo que, de uma maneira geral, nós devemos cumprir a palavra, no nosso dia a dia nós devemos viver a princípio esse grande plano e projeto e propósito de Deus para a nossa vida, dentro de uma simplicidade, no meio de dias comuns. Eu também não posso negar que eu creio que existe sim um propósito específico de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida de cada pessoa. Pensando nisso, eu gostaria de ler nessa manhã de terça-feira, Atos capítulo 13, verso de número 36. E hoje eu vou ler na NVI, que é a Nova Versão Internacional, e diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Vamos ficar com a primeira parte do texto? Que coisa forte! Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. É óbvio que essa expressão adormeceu aqui se refere ao momento de sua morte, ele partiu. Mas o ponto desta manhã é: ele não partiu sem que antes tivesse servido ao propósito de Deus em sua geração. Logo, eu posso afirmar que existe sim um propósito de Deus para mim na minha geração. Existe um propósito de Deus para você agora, nesta sua geração. E olha, não seria errado, e exatamente o que eu quero plantar no teu coração é essa ideia, você desejar cumprir todo o propósito de Deus na sua geração. Você se recusar a faltar sem antes cumprir o seu propósito. Eu entendo que esse texto pode ser compreendido pelo menos de duas maneiras. A literal, que você pode entender partir como o próprio texto diz, a morte mesmo de Davi. Então ele não morreu sem que antes a vida dele tivesse cumprido todo o propósito de Deus, todo o propósito que Deus tinha para ele. Eu também posso entender, claro que aqui um pouquinho mais forçadamente, mas também cabe, eu posso entender que eu não vou partir, seja de qual for o lugar, seja de qual for o ambiente, seja de qual for o estágio, a fase, a estação, sem que antes eu tenha cumprido o propósito de Deus na minha geração. Isso pode acontecer numa transição de trabalho, de empresa, numa transição de ministério, numa transição de vida, numa transição de cidade, numa transição até de país. Ou seja, você não pode partir sem que antes você tenha cumprido aquilo que Deus te chamou para fazer. O propósito de Deus naquela geração, através da sua vida. Você precisa entender que é algo da parte de Deus que Ele deseja realizar em você, obviamente, e através de você, na sua geração. Portanto, recuse-se a partir, a faltar, sem que este propósito esteja inteiramente cumprido. Que o Espírito de Deus continue ministrando o seu coração. Pai, obrigado por mais um dia, manhã de terça-feira. Nos alegramos pelo dia de hoje e entendemos, meu Pai, que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. E assim como Davi não partiu, não adormeceu, não morreu, sem que antes tivesse cumprido todo o propósito que o Senhor tinha para ele,
na geração dele, nós também nos recusamos a partir. Meu Deus, nós também nos recusamos a deixar de cumprir o teu propósito, a faltar sem que esse propósito tenha sido completamente cumprido. Em nome de Jesus, ajude-nos a compreender este propósito e a cumpri-lo com fidelidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.